Nós estamos dando início agora, voltando, retomando a nossa série no livro de Josué. Esse livro nós dividimos, ele tem uma divisão natural, como se fosse em 3 movimentos. A gente viu o primeiro movimento, Cruzando o Jordão, que foi aquela primeira parte que a gente começou a estudar na quarta-feira passada. Deixa eu falar uma coisa para você. Você fala assim, eu gostaria de participar, mas eu nem estou lá no grupo, então como é que faz? Aí vem quarta-feira e você não consegue entrar. Fala comigo, todos nós temos aí, ou no grupo de intercessão, ou, pergunta para a Neide, pergunta para mim, pergunta para o Otávio. Algum desses aí você tem o contato, e aí a gente te coloca no grupo lá para você poder participar. E a gente retomou na quarta, foi um momento muito gostoso, eu diria. Né? A gente pode fugir, aqui no culto não dá, eu estou falando aqui, e tudo que a gente espera, que eu acho que Deus também, e isso a gente está junto com o Espírito, é que à medida que você vai vendo a palavra aqui exposta, alguma coisa que a gente fala, alguma coisa só da leitura mesmo, que Deus vai mexendo na sua mente, no seu coração. Porque tudo que Ele quer é ir nos transformando. Então, a nossa oração é que o seu coração ainda seja um coração ensinável. Ensinável. Tem uma velha máxima que diz que velho já sabe tudo, ou pelo menos pensa que sabe tudo, e já não admite mais mudanças. Eu, na minha experiência de vida, vi que isso daí é a maior furada. Então, eu não tenho nenhum problema de perguntar, seja para alguém mais novo, para alguém mais velho. Acho que ficou muito retumbante aqui, então, espero que você também seja assim. A gente costuma ser muito flexível para quando a gente olha os outros. Poxa, por que ele não faz assim? Por que ele não faz assado? Mas com a gente mesmo, a gente costuma ser muito dogmático, Eu sou assim, Aquele um pouco do complexo de Gabriela, Eu nasci assim, eu cresci assim e vou morrer assim. Espero que não. De todo o coração, espero que não, que você não pense assim. Porque nenhum de nós sabe tudo. E nós somos como barro na mão do oleiro. E a gente tem um oleiro maravilhoso, que é Deus. Que Ele quer nos preparar, Ele quer nos burilar, Ele quer transformar a gente em peças preciosas para o reino. Amém? Então, com esse espírito, a gente vai começar aqui a ver o segundo movimento. Então, queria dar aqui... gente, acho que João está piorando ao invés, No primeiro movimento, a gente viu os primeiros 6 capítulos do livro. Melhorou um pouquinho, Depois dessa interrupção aí de final de ano e tudo mais, a gente vai retomar e a gente está batizando com esse nome aqui, além do Jordão, que a gente deve ir até o capítulo 12, mais ou menos. Talvez a gente faça uma interrupção para Páscoa, essas coisas, e aí depois a gente retoma o terceiro movimento. Mas só, se você está vindo, se você não acompanhou aquela primeira parte de Josué, só fazer aqui alguns antecedentes muito rápidos, só para colocar a gente na história, e eu queria fazer isso através de um mapa, até que não é tão ruim, mas dando aí trazendo ele um pouquinho mais para perto. Existe ali, por ele ali para, não sei se dá para ver, do outro lado ali, em Moabe, que fala, tem ali onde minha flechinha não aparece ali. Que legal, eu pensei que ela aparecesse. Tudo bem, então. Mas tem ali do lado de lá, tem o Monte Nebo e tem uma cidadezinha ali, Sitim. Naquele Monte Nebo, a gente comentou isso na época, foi onde Deus leva Moisés, aos 120 anos já, um bom tempo de vida, 120 anos, ele leva Moisés ao Monte Nebo, e ali do Monte Nebo, Deus permite que Moisés veja do outro lado, está Jericó. Ou seja, tem o Jordão no meio, aquele frisinho que só aparece ali, é o Rio Jordão, tão famoso, que a gente
chamou a série Cruzando o Jordão. E, do outro lado, então, Moisés sobe ali no Monte Nebo e ele consegue avistar. E ali Deus fala para ele, olha, até aqui você chegou, daqui você não vai passar mais, né? E Moisés morre ali, 120 anos. Interessante, né? Uma curiosidade, ninguém sabe onde Moisés foi enterrado. A gente não entende, tem muita especulação. Talvez para que o túmulo dele não se tornasse um motivo de endeusamento, né? Alguma coisa do tipo. Então, Deus falou, vem cá. Né? E ninguém sabe onde ele foi enterrado. Mas ali ele morreu, o povo ficou então ali em Sitim, 30 dias, chorando a morte de Moisés. E ali mesmo, em Sitim, Deus começa a trabalhar o seu novo líder, que é Josué. Então, ali ele envia, né, dali mesmo, Josué envia os espias que vão para Jericó. Ali, então, eles vão para a casa de Raabe, toda aquela história que você vai lembrar. Interessante que antes de cruzar o Jordão, Deus sempre está preocupado com o nosso coração. E Ele faz ali a santificação do povo, e então eles cruzam. Eles cruzam e vão para outra cidade que está do lado de cá, se você consegue ver ali uma cidadezinha piscando, que é Gilgal, que ali está escrito Gilgal, né? Gilgal é a cidade onde eles fazem acampamento, e, digamos assim, ali quando eles estão supostamente prontos para invadir Jericó, Deus ainda quer trabalhar no coração deles, faz a circuncisão de todos os homens que nasceram nos 40 anos do deserto, que tinham nascido ali, não tinham sido circuncidados, uma consagração deles para Deus, isso que significa circuncisão, faz uma celebração da Páscoa também, a Páscoa judaica, que não tinha sido feita durante todo o tempo, e aí então eles estão prontos para a conquista de Jericó. Até aí nós fomos nesses 120 anos ali, e ali justamente, desculpa, né, eu passei por isso, ainda ali em Sitim é onde Deus vai chegar para Josué, vai, digamos, empossar Josué como líder do povo, e ali ele vai falar para Josué, tão somente seja forte e muito corajoso. Isso foi o que encarregou ali Deus a Josué. Então, isso nos traz aqui para a nossa série. O que vai acontecer, então, a partir disso? Depois de atravessar o Jordão e ver Jericó cair, esperaríamos uma... É bom sempre falar que tudo o que aconteceu antes disso foi maravilhoso, foi espetacular, foi milagroso. A mão de Deus realmente agindo ali. Mas a partir desse momento, então, era da gente esperar uma sequência de vitórias até a conquista total da terra prometida. Deus tinha prometido desde para Abraão, depois a Isaac, depois a Jacó. Tá? Mas no começo, a gente vai ler o começo do capítulo 7, que é o nosso capítulo de hoje, o nosso tema de hoje. Ele conta uma história que aconteceu, um caso, e vai nos mostrar algo diferente. Que é a primeira derrota que o povo tem, depois que eles invadem, eles entram na terra prometida, tá? Que acontece ali não por causa de um inimigo forte, mas por causa de algo que acontece no coração. No coração. Esse nosso amigo, que muitas vezes age como nosso inimigo, o nosso próprio coração. Por isso a Bíblia fala que é mais enganoso do que todas as coisas, o nosso coração, né? E por isso então Deus vai fazer uma parada técnica ali, isso a gente vai mostrar. E essa derrota que o povo vai surgir, que a gente vai ler sobre isso, tá? Que eles vão ter sobre um povo pequeno, que se chama Ai. Interessante, né? Ai era o nome da cidade. Ela é inesperada, mas ela também é pedagógica, que ela traz várias lições, trouxe várias lições para os judeus, para que eles pudessem prosseguir no trabalho deles, mas ela também traz várias lições para nós, hoje, lições importantes. Por isso o nome que eu estou dando é justamente esse, lições espirituais de uma derrota inesperada. Você já teve alguma derrota? Aquilo que está tudo certo, você está indo com toda a força, Deus está com você, está fazendo tudo, e de repente, algo inesperado, uma derrota, um relacionamento que se quebra, uma doença que aparece, um desemprego, ou algo assim.
E a gente fica se questionando por que Deus permite, por que Deus permitiu. Eu acho que é esse bem o contexto. Mas eu queria então começar, vamos ler só o primeiro versículo, e aí depois a gente vai lendo ao longo da avaliação, da exposição. Primeiro versículo do capítulo 7 diz assim para nós. Desculpe que eu deixo uma esperada, como é a primeira máscara aqui, eu quero ver se é legível, né? Depois a gente vai acertando nas próximas, né? Se tiver alguma coisa que não é legível, está ótimo, né? Tá bom. Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Eu estou colocando aqui a destruição, que é se consagrada à destruição, que na NVI vai falar mais para frente, né? Mas para a gente ficar claro. Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas. E a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Antes de seguir mais aqui, ele nas Almeida vai falar aqui, quando diz aqui consagradas à destruição, fala condenadas, né? Coisas que foram condenadas por Deus. E aqui quando fala, né, que eles foram infiéis, existem várias palavras, não vamos falar aqui as palavras no hebraico, que pouco importam, mas existem várias palavras que vão falar de pecado, vão falar de transgressão, mas a palavra que é usada aqui é uma palavra especial, malau, que ela tem a ver com, por isso que está traduzido aqui como infidelidade. Se por acaso tua Bíblia é Almeida, se você abrir aí, vai falar que o povo prevaricou. Prevaricou, uma palavra antiga, né? Uma palavra pesada. Mas fala de uma coisa que é feita na surdina. Sabe aquele pecado que você faz para ninguém perceber? Ninguém notar? Né? Então, a gente podia dizer assim, agiram traiçoeiramente. Um pecado que se faz às escondidas, em secreto. E é justamente o que a gente vai ler aqui. Mas aí a gente pode perguntar, pois por que o povo agiu assim logo depois da conquista de Jericó? Eles estavam orientados quanto a isso? O capítulo 6, né, se a gente fosse voltar, e eu não vou mostrar o texto, mas vou fazer um resumo dele, Deus dá regras claras para o povo. Tá? Então, 3 regras, pelo menos, que tinham que ter ficado claras, e foi bem claro para eles. Primeira, que tudo deveria ser destruído. Tudo. Pessoas, bichos, tudo. Com 2 exceções. A primeira era Raabe e sua família. Por quê? É uma história muito bonita, está nesses, antes, né, do versículo, capítulo 3, se não me engano. Raabe recebe aqueles espias, esconde, até mente por eles, né, para que os soldados lá que tinham sabido que tinham 2 espiões ali na casa dela, ela esconde os espiões e depois ela acaba sendo a mensageira que fala, olha, o povo está entregue nas mãos de vocês, porque o povo tem medo do Deus Todo-Poderoso. E ela demonstra fé. E Deus então resgata Raabe. Muito bonita a história, nós não vamos gastar mais tempo com isso aqui. Raabe está até na genealogia de Jesus, né? Então, a família de Raabe, logicamente seus pertences também, foram ali poupados, e também vai falar que toda a prata, ouro, utensílios de bronze e ferro serão consagrados ao Senhor, como se fossem as primícias. A gente não vai ver nesse texto hoje, mas logo em seguida, próxima terra que eles vão conquistar, Deus fala, todo soldado tem direito ao despojo daquilo que ele conquista. Mas nessa primeira conquista, não. Isso era como as primícias para Deus. Como deve ser o nosso dízimo, né? Como devem ser as nossas ofertas. Deus sempre quer a nossa primícia, aquilo que você faz em primeiro lugar. Você recebeu, Ele te deu, então você fala, as primícias daquilo que eu recebi, eu estou dando para o Senhor. E é isso, né? O conceito era esse. Por isso, Deus tinha dado essas regras. Mas o povo não segue aquilo. Então, será que o povo não tinha entendido? Com certeza tinha. Será que nós também podemos cometer esse mesmo erro de sermos infiéis na nossa caminhada? Então, nessa derrota que a gente vai ler aqui, que Deus vai mostrar na história de Israel, reforça alguns princípios importantes para nós. E eu queria trazer 3 princípios que eram muito importantes para eles, estava dentro daquilo que Deus estava falando para eles, e com certeza também é importante para nós hoje, na nossa vida diária, se a gente quer viver as promessas de Deus. Amém?
Queria fazer uma oração, que a gente ainda não fez. Pai, eu quero agradecer por essa oportunidade, Pai, que temos de abrir Tua palavra e entender a Tua vontade através dela. Abre o nosso coração, baixa as nossas guardas e fala a nós através desses princípios. Em nome de Jesus. Amém. O primeiro princípio que eu queria compartilhar com vocês é esse, da dependência de Deus. A dependência de Deus não é opcional. Né? Vendo o João falar, é interessante, a gente vai ver depois, mais para frente, o começo de Tiago, justamente dos versículos anteriores, aqueles que ele leu, que vai explicar para a gente algumas coisas. Mas dependência de Deus não é opcional. Vamos ler aqui alguns versículos mais, a partir do versículo 2, o texto diz assim: Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, que fica perto de Bet-Avém. Se você lembrar lá no mapa, né? Eles cruzaram o Jordão, e então tinha aqui Jericó, eles estavam em Jericó e tinha Ai um pouquinho para cima, a primeira cidade ali que aparecia. Então eles falam, vamos conquistar essa cidade, vamos tirar ela do meio, né? Que fica perto de Bet-Avém, a leste de Betel, e ordenou-lhe, subam e espionem a região. Os homens subiram e espionaram Ai. Quando voltaram a Josué, disseram, não é preciso que todos avancem contra Ai. Envie uns 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Por isso, cerca de 3 mil homens atacaram a cidade, mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade de Sebarim e os feriram na descida. Dá a entender que aquela cidade era num morro, né? Alguma coisa assim. Eles subiram para atacar e desceram apanhando. Né? Feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. A Ara vai falar que o coração do povo derreteu e se tornou como água, né? Ficou diluído. Não sei se você já se sentiu assim algumas vezes, quando acontece algum revés. O que a gente pode dizer, então, da dependência de Deus? Eu queria trazer algumas reflexões para vocês. Primeiro, que talvez, quando a gente tem uma vitória muito grande, a gente tende a esquecer de quem nos deu a vitória. Você é promovido, como eu sou bom. A gente esquece quem nos fez ser visto com graça pelos nossos chefes, por exemplo. Né? Então, talvez isso tenha acontecido com eles. Jericó foi tudo sobrenatural. A vitória foi fantástica, maravilhosa, não dependeu da astúcia, nem das armas do povo, certo? Mas dependeu diretamente da ação sobrenatural de Deus. Por isso, um pedacinho só do Salmo 44, fala assim, Salmo 44, versículo 3 diz, não foi pela espada que conquistaram a terra, nem pela força do braço que alcançaram a vitória. Foi pela tua mão direita, pelo teu braço e pela luz do teu rosto, por causa do teu amor para com eles. O Salmo vai falar dessa, não só dessa, mas de várias vitórias que o povo foi tendo ao longo do tempo. E podia ver claramente a mão firme do Senhor ali, dando a vitória. Mas talvez eles não tivessem isso na hora que eles vão pensar no próximo passo. As vitórias passadas não garantem vitórias no presente, a gente pode dizer. Né? Muito fácil a gente cair nesse mesmo engano. E Deus estava ali com o povo em Jericó. As muralhas caíram, tudo aquilo que Deus fez e o povo seguiu, obedeceu direitinho. Mas será que ele também estava com o povo para conquistar Ai? Em nosso contexto aqui, nós poderíamos dizer melhor assim, o sucesso espiritual de ontem não nos autoriza a baixar a guarda hoje. A gente já falou várias vezes aqui, né? Na vida cristã não permite férias. Alguns pensam que sim. Dezembro vou viajar. Tranquilo. Você pode ir para onde você quiser. Glória a Deus por isso. Teu bolso alcança, todos nós merecemos descanso. Mas
leva Deus contigo. Leva Deus contigo. Não abre um parênteses na sua vida de fé. Para onde você for, leva Deus contigo. Amém? Leva Deus contigo. É isso que fica para mim desse texto aqui. Mas, interessante, Jericó foi sobrenatural. Ai, parecia também naturalmente simples. E isso acontece, né? A gente tende a dar aquela relaxada depois de uma grande vitória. E a conquista de Ai parecia naturalmente simples, parecia pequena. Os espias avaliam a situação, subestimam claramente o inimigo, na avaliação que eles fizeram, e Josué confia na avaliação deles. E ordena, portanto, o ataque com aquilo que eles tinham sugerido. 3.000 homens. Aí você fala, bom, 3.000 homens é bastante, né? Mas, talvez, se eles tivessem orado antes, e é isso aqui o ponto que a gente vai chegar. Como o texto não registra nenhuma oração antes do ataque, podemos presumir que ele entendeu que aquela vitória dava para levar no piloto automático. No piloto automático. Ele julgou que não era necessário consultar Deus. E a confiança, portanto, na própria capacidade substitui a dependência. Já sentiu assim? Deus nos dá uma vitória, a gente está na nossa vida, e aí só que quando você estava ali na batalha, naqueles dias ruins, você estava acordando todo dia, estava orando, pegando a Bíblia, lendo, e aí você tem, tua saúde é curada, você foi promovido, está tudo bem, teu casamento, teu namoro está indo às mil maravilhas, aí você relaxa, fala, essa dá para eu tocar sozinho. Aquilo que o João comentou com tanta... Acho que todos nós nos identificamos com aquilo que ele falou, né? E então eu acho que isso estava ali, no coração do povo. A confiança na própria capacidade de vencer substitui a dependência de Deus. A oração foi substituída pela experiência, talvez, ali, né? A gente vê estratégia, a gente vê números, a gente vê autoconfiança, mas a oração parece somente depois da derrota, como a gente vai ver. E eu creio que isso parece aqui não de uma forma acidental. Você pode falar, né? Alguns de você pode estar pensando, mas, puxa, será que eles não oraram e só não está escrito? Dá para a gente entender que Deus teve um propósito em não escrever e deixar isso assim, justamente para que a gente possa verificar se a gente não faz da mesma forma. Será que nós não estamos caindo nesse mesmo erro? A gente pode tirar uma pequena aplicação aqui. Estratégia sem oração é presunção. Presunção do quê? Presunção de que nós temos a capacidade de encarar os desafios, que alguns deles a gente não precisa de Deus. O texto vai mostrar uma verdade que eu deixo aqui através dessa frase que Deus me deu, né? Melhor oração preventiva do que oração de lamento. Repito, melhor oração preventiva do que a oração de lamento. Veja o que aconteceu com Josué. Versículo 6 vai falar para a gente assim: então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se rosto em terra, diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça. Essa era a forma que os judeus demonstravam que eles estavam realmente tristes, lamentando o que tinha ocorrido, né? E aí disse então Josué: ah, soberano Senhor, por que fizeste este povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes nos contentássemos em continuar do outro lado do Jordão. É impressionante, percebe aqui que Josué está orando como o povo orou tantas vezes no deserto. Ah, Senhor, por que o Senhor nos tirou do deserto? Por que o Senhor nos tirou do Egito? Né? E Josué aparentemente estava caindo na mesma coisa aqui, né? Josué parece aqui jogar a culpa, a responsabilidade para Deus, sem pedir ajuda para entender. Na verdade, ele estava só jogando as coisas para Deus, né? Por que o Senhor permitiu? Por que o Senhor permitiu? Já orou assim alguma vez? Ainda bem que isso não acontece conosco, né? Só acontece com Josué. O texto segue dizendo assim: que poderei dizer, Senhor?
agora que Israel foi derrotado por seus inimigos, os cananeus e os demais habitantes dessa terra saberão disso, nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. Que farás então pelo teu grande nome? Tipo assim, né? Por-me-ei na torre de vigia. Né? O que o senhor vai fazer? Jogou a bucha. Jogou a bomba na mão de Deus, né? Jogou. Então, o que o senhor vai fazer com o seu grande nome? E agora, o que o senhor vai fazer? Então, depois do leite derramado, parece lançar a bomba nas mãos de Deus e esperar. Então, por isso vale a pena aquilo que a gente falou, né? Melhor a oração preventiva do que a oração de lamento. Então, a dependência de Deus nos leva a orar antes e não depois. Amém? A pergunta que fica aqui para cada um de nós é: como eu tenho tomado minhas decisões? Tenho decidido sozinho, baseado na minha própria experiência, na minha capacidade? Fala, disso eu dou conta? Então eu nem paro para convidar Deus para ir comigo? Ou tenho compartilhado minhas decisões com o Senhor em oração? Isso me fez pensar muito no exemplo que Jesus deixou. Jesus parece que ele optou pela segunda escolha aqui. Jesus sempre parava, lembra? Muitas vezes os discípulos, o senhor está aqui no morro, de madrugada o senhor aqui, está cheio de gente lá querendo ser curada, querendo ouvir a sua palavra. Então, cara, eu tenho o meu tempo de falar com Deus. Eu tenho o meu tempo. E ele não abria mão disso. Ele sempre fazia paradas estratégicas para compartilhar os seus passos com o Pai. Creio que como um bom pai, é isso que Deus espera de cada um de nós também. Que na caminhada a gente faça essas paradas. Então, esse é o primeiro princípio que eu queria deixar com vocês, que esse texto me trouxe, com certeza traz para vocês também. O segundo deles, a gente poderia abordar por várias formas, mas eu estou abordando por essa. O pecado pessoal nunca é apenas pessoal. O pecado sempre afeta outros, além de você. E ele também nos deixa vulneráveis diante do inimigo. Nenhum pecado é secreto para Deus, a primeira coisa que a gente pode dizer. Acã, né, que foi o homem que logo no primeiro versículo a Bíblia fala. Lá para frente ele vai contar exatamente como ele fez, mas ele levou as coisas e escondeu na tenda dele. Ele viu umas coisas, ele achou legal e cobiçou. E escondeu na tenda dele. Então, ele falou, que tipo de influência isso vai ter? Mas é interessante que quando Deus vai falar, Deus não fala que Acã pecou. Olha que interessante, versículo 10. Fala assim, o Senhor disse a Josué, levante-se. Josué estava ali, pano de saco e cinza na cabeça, lamentando, de joelho ali, jogando a bomba na mão de Deus, em oração. E aí Deus fala para ele, o Senhor disse a Josué, levante-se, por que você está aí prostrado? E aí ele fala o que aconteceu, ele dá um motivo. Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei, apossou-se de coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as e colocou-as junto aos seus bens. Israel pecou, não um membro de Israel pecou. Interessante a gente parar para pensar. O Carlos pecou. Quando eu vou tratar com Deus, eu tenho que pensar assim, certo? Mas eu tenho que saber que o meu pecado afeta vocês, afeta a minha família. É fácil da gente pensar em várias coisas. Um homem que está adulterando, por exemplo, por menos que ele queira, vai afetar o relacionamento dele com a sua esposa. Alguém que tem um vício, está escondendo aquele vício. Aí, de repente, a mulher pega ele no quarto, no banheiro. E o que você está fazendo? Nada, estou aqui vendo o passarinho da janela. Né? Isso afeta. Falta de confiança, várias coisas. Poderíamos aqui fazer uma lista grande, não temos tempo para isso. Né? Mas é interessante ver aqui como a ênfase que Deus dá aqui, Israel pecou e não Acã, que um homem pode afetar
a sua família, o pecado de uma pessoa pode afetar a sua família, o pecado de uma pessoa pode nos afetar como comunidade, um pecado de uma família pode afetar uma nação, e é isso que Deus quis trazer aqui, né? Portanto, nossas escolhas nunca ficam confinadas só à nossa tenda, só à nossa vida particular. E é importante que a gente pense isso. Bom, o texto segue dizendo assim, no versículo 12: por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos, fogem deles, porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruírem no meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Pesado, mas é interessante. Deus, de vez em quando, Deus não tem problema de tempo. Ele para as coisas na nossa vida. Por isso a gente pode dizer que as minhas escolhas, as suas escolhas, estão fortalecendo ou enfraquecendo o povo de Deus? O que Deus espera fazer diante de cada um de nós. Diante dessa situação, Deus podia resolver a situação e seguir adiante, mas Ele decide parar tudo naquele momento e apresentar aquela derrota para o povo. Isso nos leva para o terceiro princípio, que nós vamos aqui gastar um tempinho. Deus aproveita cada situação para tratar o coração. Amém? Glória a Deus. É assim que Deus age. A derrota não foi apenas uma consequência do pecado, mas o meio que Deus usou para revelar e tratar o coração adoecido pela cobiça, que podia contaminar então outros corações. É engraçado a gente pensar, nós vamos ver, mas uma das coisas que Acã rouba, eu vou me antecipar aqui no texto um pouquinho, é uma capa. Uma capa, sei lá, devia ser muito bonita, né? Imagina. Devia ter coisa preciosa, né? Ele olhou aquilo e falou, eu não consigo, eu vou levar para mim. E aí escondeu. Imagina o povo no deserto lá, um soldado, não sei o quê. Imagina, de repente, eles acordam. O que ele pensou? Que um dia, quando ele tivesse a terra dele, aí de manhã ele ia sair até um negócio, ele ia pôr aquela capa babilônica. Que passou pela cabeça dele? De vez em quando a cobiça é irracional até, né? É animal. E ele vai agir dessa forma. Então, como Deus podia fazer? De repente alguém vê e fala, puxa, você pegou, por que eu não peguei? E aquilo podia contaminar todo o povo. Por isso Deus resolve tratar, muitas vezes. Então, para tratar o coração, Deus interrompe o avanço para fazer esse tratamento. Ele para, não tem problema nenhum de tempo. Vamos ver o que o texto fala? A gente não vai ler todo o texto, porque ele é muito grande. Vamos ler só esse começo. Versículo 13 fala assim, vá, santifique o povo, diga-lhes, santifiquem-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, há coisas consagradas à destruição no meio de vocês. Ó Israel, vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem. Deus podia simplesmente arrumar outra estratégia militar e seguir em frente. Mas Ele para tudo para tratar o coração do povo. Se a gente vê tudo o que aconteceu cruzando o Jordão, mais ou menos isso também. Vitória sem santidade produziria apenas mais derrotas futuras e Ele decide então parar. Então, mais uma vez dizendo, Deus não tem pressa de nos fazer avançar, quando percebe que ainda precisa tratar algo por dentro. Ele corrige para restaurar a caminhada. Ele trata o coração antes de permitir o avanço. E algumas vezes esse tratamento é muito duro. Como ele vai agir? A gente vai ver mais para frente, né? Deus expõe as consequências do pecado. Deus expõe as consequências. Quando ele decide tratar, ele começa revelando então o que eles fizeram. Olha o versículo aqui, 14 a 15. Fala assim, apresentem-se de manhã, uma tribo de cada vez, e a tribo que o Senhor escolher virá à frente. Um clã de cada vez, o clã que o Senhor escolher virá à frente. Uma família de cada vez, a família que o Senhor escolher virá na frente. Um homem de cada vez. Aquele que for pego com as coisas consagradas será, olha a consequência,
será queimado no fogo com tudo o que lhe pertence. Violou a aliança do Senhor e cometeu loucura em Israel. E assim aconteceu. Nós não vamos ler os versículos seguintes, só mais para frente, nós vamos pular alguns, mas Deus fez exatamente isso. Fala, mas como é que ele ia fazer essa seleção? Existia uma coisa, tudo indica, né, o texto não fala, que eles usaram o urim e o tumim. Já ouviram isso aí? O sumo sacerdote tinha um peitoral, né? Uma coisa peitoral, que tinha umas pedras, e a gente imagina que, é engraçado que foi a percussão do computador isso aqui, sabia? Porque o urim e o tumim era o 0 e o 1, né? Era sim e não, sim e não. A gente não entende direito, a Bíblia não explica, mas era assim. Então, o Otávio é bonito ou é feio? Não. Ih, errou. Né? Assim, era sim e não. Ah, o Otávio é bonito? Sim. Ah, bonito. O Otávio é bonito? Não. Assim, e assim eles iam. Então, imagina que foi um processo longo. Cada tribo, cada clã, né, que era assim um grupo dentro da tribo, depois cada família, depois cada indivíduo dentro da tribo, e ali no sim, não, é esse, não é esse, é esse, não é esse. Então, esse foi o processo que Deus fez ali. Um processo público, lento, mas pedagógico. Deus trouxe a luz que estava enterrado na tenda de Acã. Nada fica oculto para Deus. É importante a gente saber. Então, usando esse método, o que nós tentamos de vez em quando esconder para preservar a nossa imagem? Deus revela para preservar o nosso futuro. Mesmo que o futuro seja comunitário, como nesse caso aqui, né? Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Eu creio que esse processo que Deus estabeleceu foi lento e o futuro foi morte, no caso de Acã, para ele e para sua família. Eu creio que Deus fez ele lento assim, como fruto da misericórdia de Deus. Eu acredito que Acã podia ter parado aquele processo em qualquer momento e ter falado, gente, para, fui eu. E eu acredito que se ele tivesse feito isso, Deus teria poupado a família deles. Deus fez isso tantas vezes ao longo da história. E depois Jesus, né, resolveu esse problema para nós, mas naquele tempo. Então, eu creio que realmente. Mas como ele permaneceu calado até ser identificado pelo próprio processo, mostra que talvez ele duvidasse do método. Ele falou, eles nunca vão chegar em mim. Como é que vai chegar em mim? Pensa bem. Como é que vão chegar em mim? Provavelmente ele duvidou do poder de Deus. Ele achou que ia dar para escapar. E eu fico pensando muitas vezes nisso que eu já cometi no passado. Os meus próprios erros. Achando que, como a gente mora no Brasil, né? Sempre dá um jeitinho aqui. Sempre vai dar para dar uma contornada. Mas diante de Deus, querido, não tem essa. Por isso nós somos chamados a abrir o jogo diante de Deus. Falar para Ele o que está dentro do nosso coração. Para Ele poder nos curar e nos purificar. Será que isso pode acontecer com a gente? Acharmos que somos espertos, que conseguimos dar uma bicicleta em Deus? Mas o texto não revela apenas Acã fez, mas revela também o coração dele, como ele chegou lá. Por isso esse terceiro ponto ali. Deus deixa ver o caminho progressivo da cobiça. Quando eles chegaram finalmente a Acã, versículo 19, né? Vai chegar assim, quando Acã sobrou lá na frente, Josué vai interpelar, né? E Josué vai falar, então Josué disse a Acã, meu filho, para a glória do Senhor, o Deus de Israel, diga a verdade, conte-me o que você fez, não me esconda nada. E aí ele vai começar a dizer o que ele fez. Versículo 20 fala, Acã respondeu, é verdade que pequei contra o Senhor. Ele sabia, ele entendia, ele sabia a regra. Contra o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte, quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, devia ser bonita mesmo,
2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei e me apossei deles. Estão escondidos no chão da minha tenda, com a prata por baixo. Para ele ter escondido no chão da tenda dele, a família dele viu. Todos participaram ali de alguma maneira, mesmo sem querer, daquele ato. E isso ele fez. Todo pecado é precedido por um coração não vigilante, a gente pode dizer assim, né? Então, aqui, se a gente for ver o texto aqui, ele fala: eu vi, eu cobicei, eu tomei, e aí eu escondi. Lembra de algum texto que conta isso? Algum texto do Novo Testamento? Pois é, né? Tiago 1. Tiago 1 vai contar exatamente isso. É assim que a coisa funciona. O problema começa com uma coceirinha, com o desejo. Então, a vigilância do coração é fundamental. O texto que eu estou falando é Tiago 1, de 1 a 5, né? Vai falar justamente isso. A cobiça vai, e se a gente deixar, ela toma conta. Por isso a gente pode concluir que o pecado nunca é um salto repentino, é uma caminhada silenciosa do coração. Algumas vezes a gente se surpreende com uma notícia que um pastor, por exemplo, e eu estou falando contra a minha própria categoria, palavra ruim, né? Um pastor foi surpreendido em adultério com a secretária, com uma membro da igreja. Se a gente for escavar fundo, aquilo nunca começou ali, assim, puxa, ele foi surpreendido e de golpe ele acabou fazendo isso. Foi uma escadinha, né? Foi algo que foi acontecendo no coração dele, cauterizando o coração dele, abrindo atenção para algumas moças e para aquela moça, até o dia que ele resolve dar o passo. Tomei para mim e escondi. Tiago 1, na verdade, 14 e 15, fala assim, ó, cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, ou pela cobiça, sendo por este arrastado e seduzido. Olha, interessante, arrastado. Então a cobiça, tendo concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, após ter sido consumado, gera a morte. Interessante pensar nessa a morte. A gente só não morre porque a gente tem um Salvador. Amém? Está claro? Nós somos dignos da morte, porque nós somos pecadores ainda. A gente tem que acordar todo dia e falar: Senhor, eu te dou graças por Jesus, que pagou o preço, pegou toda a ira que Deus mostra aqui. Esse texto fala da ira de Deus, a gente está pulando esses versículos, não é de propósito, que é muito grande, né? Essa ira foi lançada toda em Jesus. Jesus sofreu. Pensa naquilo que você fez. Lógico, vocês estão aqui mais perto de mim, então eu estou olhando para você. Perdão, não tem nenhuma conotação isso, né? Podia olhar para... Estou olhando lá para o Davi, que está mais quietinho lá, ou para o Toninho lá longe, certo? A gente sabe disso, né? Então, pensa no pecado que você fez. Fala: dou graças a Deus por Jesus, meu Salvador. Como John Newton disse, né, que a gente viu a semana retrasada aí, né, ou semana passada. Eu tenho duas certezas. Primeira, que eu sou um grande pecador. E segundo, que Jesus é um grande Salvador. Amém? Então, porque o pecado nunca vem de golpe. Por isso a gente precisa sempre pensar nisso. Deus não quer tratar corretivamente o que a gente faz, mas Ele quer tratar preventivamente para que a gente possa voltar para Ele a cada dia. Amém? Isso nos leva aqui para esse último ponto, que fala assim: Deus visa a restauração, não a destruição. E eu vou ler só aqui esse versículo final, e o resto, depois, se você quiser, você pode completar as lacunas aí na leitura. Diz assim: sobre Acã ergueram um grande monte de pedras. O que aconteceu? Acã e toda a sua família foram apedrejados.
junto com eles a túnica babilônica, a prata, o ouro, tudo que ele tinha escondido ali, foi jogado junto com eles. Eles foram apedrejados e queimaram. Para que o pecado tenha um simbolismo aqui, que graças a Deus todo o peso dessa passagem Jesus levou no madeiro. Jesus sofreu essa dor e eles foram queimados ali. Por isso fala, sobre Acã ergueram um grande monte de pedras, que existe até hoje. Então o Senhor se afastou do fogo da sua ira. Por isso foi dado àquele lugar o nome de Vale de Acor, nome que permanece até hoje. Vale de Acor, eu estava ali, eu tinha visto, né, mas eu vou perguntar aqui para o ChatGPT, né, como é que é a melhor tradução do Vale de Acor? E é justamente isso, né? A gente podia chamar, eu tinha na minha mente, Vale de Lamento, mas é Vale da desgraça, da destruição. E é interessante que depois o próprio Eliseu vai morar nesse lugar, né? Aparece em vários lugares esse nome depois na Bíblia. E o que Deus, de vez em quando, Ele quer fazer marcos na nossa vida, para que a gente sempre lembre daquele dia e fale, olha, eu já desci até ali, mas Deus me resgatou. Deus me resgatou. A ira do Senhor se desvia naquele momento, o povo volta a caminhar, e fica muito claro para todos nós que o problema nunca foi a força de Ai, da cidade da qual eles tomaram a surra, mas o coração de Acã, que comprometia todo o povo. Duas coisas para mim aqui, abrindo um parênteses no meu roteiro aqui, que me vem. Primeiro, talvez se Josué tivesse decidido orar antes de decidir atacar o povo, a vida de 36 soldados teria sido poupada, o bem-estar de 3 famílias poderiam ter sido diferentes, porque Deus, logicamente, ia mostrar para ele que não era para atacar, ou pelo menos não antes de resolver o problema do pecado que existia ali, né? E o outro é do próprio Acã, que é um exemplo para nós. Muitas vezes a gente faz as coisas e joga para debaixo do tapete. Eu já fiz isso, e já confessei isso para vocês aqui. Mas Deus Ele usou aquela derrota para expor o pecado, revelar a cobiça, mas, sobretudo, para tratar o coração. Então, a pergunta final que eu queria deixar para você, antes da gente orar, é justamente essa. O que Deus está tentando tratar no seu coração, antes de permitir que você possa avançar? Fecha teus olhos, vamos orar. Dependência em oração em lugar da sensação de autossuficiência? Será que temos sido muito autossuficientes? Vigilância e responsabilidade espiritual? Necessidade de fechar algumas portas que a gente tem aberto? Um coração que não se deixa ensinar e restaurar? Lembre-se que o propósito de Deus não é te envergonhar, mas curar você de qualquer brecha, de qualquer pecado escondido que possa existir. Vamos orar. Pai, eu quero te louvar e te agradecer por termos retomado o livro de Josué. Te agradeço, Pai, porque o Senhor, através dele, quer nos ensinar coisas simples, como a dependência. O engano, Pai, das vitórias que o Senhor mesmo nos dá. E de repente nós começamos a nos achar mais espertos, mais fortes, mais valiosos do que nós realmente somos. Nos faz, ó Pai, depender de Ti a cada dia.
Nos faz também, Senhor, recusar a voz do inimigo no nosso ouvido, Senhor, nos mostrando essas coisas que são tão agradáveis aos nossos olhos, como aquela túnica, aquela prata, aquele ouro foram para Acã. Todas coisas desejáveis, ó Pai. Mas nos ensina a dizer não, Pai, quando formos tentados como ele foi, Pai. E por último, Pai, nos ensina a confiar em Jesus, Senhor. Saber que o que ele conquistou naquela cruz não foi somente para que nos safássemos, ó Pai, da nossa própria cruz, da morte eterna, mas foi por muito amor por nós, Pai, para que fôssemos curados. E uma vez curados, ó Pai, pudéssemos ter uma vida plena no nome dele. Essa é a nossa oração, ó Pai. Nos ajuda nessa caminhada, em nome de Jesus. Amém.